a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos de que cotas raciais para ingresso em universidades são inconstitucionais. Os casos julgados foram contra a Universidade da Carolina do Norte, que é pública, e a Universidade de Harvard, que é particular. Os dois processos foram movidos pela Associação de Estudantes para Admissão Justa e, segundo essa associação, as cotas raciais nas universidades americanas beneficiam estudantes negros e hispânicos em detrimento dos estudantes asiáticos e de outras origens. Ana, vou começar por você. Nessa época, falei agora há pouco, nessa época de eufemismos, né, em que comunismo e socialismo viram progressismo, em que governo mundial, aí como estava pegando mal, vira governança mundial. A gente tem, na verdade, atuações de tribunais raciais, tribunais étnicos, e essas decisões acabam embasando o que eles chamam de ações afirmativas, porque também é um nome bem bonitinho, ação afirmativa. Exatamente, Lacombe. Lembrando que quem luta contra essas ações afirmativas há muitos anos é o espetacular escritor, filósofo, professor Thomas Sowell, né? Ele, que é um negro excepcional, não celebrado pela comunidade ativista e esquerdista negra aqui nos Estados Unidos. Ele, nos anos 80, ele lutou contra o sistema de cotas aqui na Califórnia, foi muito criticado pela comunidade negra, mas ele dizia o seguinte: olha, o que adianta colocarmos negros, estudantes negros em universidades por cotas, sendo que eles não estão preparados academicamente para estarem nessas universidades. E aí ele mostra em números, numa pesquisa muito detalhada nos anos 80, como a grande maioria, o número acho que era mais de 80%, 87%, se eu não me engano, 82%, 87% de negros que no primeiro ano nessas universidades, negros que entravam por cotas, eles desistiam da universidade. E aí, a conclusão do mestre Thomas Sowell era de que, olha, nós estamos colocando os negros nas universidades, mas nós não estamos tirando de lá profissionais gabaritados, excepcionais, para voltar para as comunidades negras e aumentar a qualidade de vida nessas comunidades negras. Então, ele lutou bastante contra esse sistema de cotas, até que num referendo aqui na Califórnia o sistema de cotas foi eliminado. Ele foi muito criticado, porque durante 5 anos negros, o número de negros ingressando nas universidades caiu bastante, mas depois de 5 anos, Lacombe, o número de negros ingressando nas faculdades, ele não apenas aumentou, mas como o número de negros que graduavam depois de 4 anos, esse número explodiu, chegou na casa dos 90%. E aí sim, eles podiam voltar para as comunidades, né, de origem e ser ali advogados, enfim, médicos, enfermeiros, o que quer que seja. Então, agora, recentemente, passou um referendo aqui na Califórnia e a Califórnia, por incrível que pareça, decidiu manter essa política de cotas fora das universidades no estado. Então, recomendo muitíssimo ler Thomas Sowell, porque ele coloca com muitos detalhes, explica com muitos detalhes o porquê desse pensamento dele. E não custa a gente lembrar também, né, Lacombe, que essa composição da Suprema Corte Americana, uma composição constitucionalista, com 6 conservadores agora, né, e 3 mais alinhados com o Partido Democrata, é uma Constituição que até o americano que não gostava de Donald Trump em 2016 votou em Donald Trump exatamente pensando que o presidente eleito naquele ano indicaria 2 juízes para a Suprema Corte Americana. Donald Trump acabou indicando 3, né, porque uma juíza faleceu no último ano, em 2020, e agora hoje tem uma composição que tem apenas a Constituição como norte jurídico. Não tem ativismo, não tem militância, eles abrem a Constituição, colocam o que está ali na Constituição em prática e pronto.
Só para finalizar, Lacombe, mais três decisões, né, importantíssimas dessa corte agora com maioria conservadora. Uma foi o Roe versus Wade, né, o direito ao aborto que foi colocado na Constituição numa corte ativista em 74. Isso foi cancelado em junho do ano passado, agora voltou para os estados. O perdão da dívida estudantil foi também essa semana declarado inconstitucional, era uma promessa de campanha de Joe Biden de perdoar todas as dívidas estudantis daqueles que ingressaram em universidades, pegaram empréstimos no banco e que agora não querem pagar esses empréstimos. A Suprema Corte disse é inconstitucional esse perdão. E há mais ou menos 3 semanas, um mês, a Corte também disse que agências criadas para regular o meio ambiente, ou regular isso, aquilo, elas não podem legislar, elas não podem inventar leis. Se eles querem alguma lei relacionada ao meio ambiente, que tudo tem que passar pelo Congresso, como tem que ser, né? Infelizmente, esse tipo de corte ainda está muito longe do radar do Brasil. Mas que estranho, Constantino, porque eu li o documento do Foro de São Paulo e falava em imperialismo estadunidense, que os Estados Unidos detestam a liberdade, a democracia. Eu agora estou perdido, me explica. Mas é porque para a cabeça dos comunistas, chamados de progressistas, né, a vontade de fazer a justiça social tem que estar acima da justiça. E o Hayek fez um grande estudo uma vez, o grande economista, prêmio Nobel de Economia, né, o liberal austríaco, que ele analisou mais de 100 expressões que levavam a palavra social, e em todas elas o social servia para anular a palavra anterior. E o caso mais óbvio é justiça social. É esse conceito vago, abstrato, que serve para defender, por exemplo, ação afirmativa, cota racial, e que muitas vezes é injustiça pura e simples, porque você está punindo alguém que não tem nada a ver com a história, por exemplo, um asiático, né? Está criando uma pecha para todos os estudantes negros, de que só estão lá com uma ajudinha, um empurrãozinho. O Thomas Sowell é o grande nome nessa área. Acho que a Ana Paula já encerrou bastante a questão. Eu só vou acrescentar uma coisa, eu ia pegar justamente pela linha do constitucionalismo. Hoje nós podemos olhar até com um tom alvissareiro, que nem tudo é desgraça no mundo, né? A Corte Suprema Americana vem mostrando o legado de Antonin Scalia como a sua força sobrevivente. E graças ao Trump, a importância que teve em indicar juízes constitucionalistas, ou seja, não é o que eu acho que é justiça social, o que eu acho que é melhor, é o que está na Constituição. E eles revogaram Roe versus Wade, a questão do aborto. Por conta disso, era algo indevido à União, porque tinha que ser decidido por legislação dos estados, e agora eles estão também cancelando a possibilidade de você fazer uma adesão a uma universidade com base no critério de raça, porque está lá na emenda constitucional que isso é inconstitucional, não pode. Você não pode discriminar com base na raça, a favor ou contra. Então, são juízes que estão resguardando a lei, e nós, a grande diferença que temos, os liberais clássicos e os conservadores dos progressistas, é que nós entendemos que o homem é falho, que o poder corrompe, e nós queremos viver, portanto, sob o império das leis, não o império de homens maravilhosos, benevolentes, incríveis, como Barroso e companhia. Nós queremos que esse pessoal não tente empurrar a história, né, não tente falar o que é ciência e dar a palavra final do que é verdade. Nós preferimos, com muito mais humildade do que o pavão supremo, nós preferimos acreditar em leis. E se elas são imperfeitas, inadequadas, caducaram, temos os devidos processos legais, inclusive de emendas constitucionais, para rever. E não um juiz que vai lá da sua cabeça e dá uma canetada para empurrar a história. Isso é coisa de republiqueta das bananas. Os Estados Unidos estão mostrando que ainda vivem sob o império das leis, apesar da esquerda, apesar de Joe Biden na Casa Branca.
Paulo, cotas para mulheres, cotas para negros, bom, todos aqui concordamos que isso tudo não serve para nada, isso é uma bobajada, você cria uma tentativa de mexer com o que é orgânico, no caso de cotas para mulheres, e tribunal racial, tribunal étnico também não está com nada, isso não pode existir. Em relação às cotas sociais, Paulo, qual é a sua opinião? Então, você acha que ainda temos aqui no Brasil que ter cotas para alunos de escolas públicas ou um número de vagas bem limitado, mas ainda há uma educação então pública abaixo da particular? Você acha que dá para manter enquanto a educação brasileira não melhora de nível, ali só para os melhores alunos das escolas públicas? Porque eu fico imaginando o coitadinho do branco que estuda em escola pública, esse tem um ensino que não é bom, né, e ele não tem a oportunidade de entrar por cota. Então, você é contra qualquer tipo de cota ou acha que uma cota social para alunos de escolas públicas ainda é válida ou também não temos que ter isso? Não, eu como princípio sou contra a Lacombe, mas eu acho até discutível. Se essa for uma opção de sociedade, opção de Estado, você dizer, olha, a universidade pública é para quem não pode pagar. É para o cara que não tem condição financeira, família não tem para pagar uma particular, então o Estado vai financiar esse aluno. Pode ser uma opção, não que eu seja favorável, mas eu acho que esse é um debate que pode se fazer. Agora, o caminho que se toma é outro, né? A gente está num caminho de constituição de cotas de gênero, dessa sopa de letrinhas. Agora também tem o componente indígena. Eu vi uma resolução, acho que do CNJ, determinando cota para indígena na magistratura. Eu não acho que isso seja um bom caminho, evidentemente. Isso são funções onde você não está ali fazendo promoção social. Isso é muito pelo contrário. É onde você precisa dos melhores, com mais alto nível de preparação, para você manter a paz social, a estabilização social. Então, isso é completamente errado. Agora, eu fiquei feliz com essa decisão da Suprema Corte americana, porque ela tem uma condição de balizar o debate e influenciar mundo afora. Esse constitucionalismo americano, ele gera, influencia esse debate forte nos Estados Unidos, ele gera outros pensadores que influenciam no Brasil. Ora, Barroso, essa turma toda, eles sofrem a influência aí, Ronald Dworkin, John Rawls, essas coisas que vêm dos Estados Unidos. Então é muito importante que os americanos tenham superado esse debate, porque isso vai fazer com que a gente, em algum momento, sofra essa boa influência, agora no caso, para também debater e estabelecer as nossas políticas aqui. Você vê uma nação que está passando por um momento super difícil, mas a sua instituição, que guarda o seu pacto social, o pacto fundador, reagindo e se autopreservando, né, mantendo as linhas daquilo que foi desenhado, que é a razão daquela nação existir. É bonito de ver a Suprema Corte americana decidir como decidiu. Você fala, o mundo ainda tem um caminho normal a percorrer, que é o caminho normal, o quê? A gente cumprir o que está lá escrito, que foi acordado, e sem maiores malabarismos para atender grupo A, grupo B, que na verdade é para distorcer e subverter toda uma tradição.